1080 de largura, 1080 por 350 de altura. Então, criar o fundo do nosso projeto. Eu criei um projeto sem fundo. Coloquei o fundo transparente, muito simples. Posso clicar aqui na ferramenta de texto e utilizar. Vamos dizer um retângulo no tamanho da nossa prancheta branca. A cor é definida a partir daqui, certo? Agora o que vamos fazer organizado, então vou utilizar réguas. Essas réguas vão poder me ajudar a fazer o meu trabalho, a ter uma estética. Nós fazermos isso, clico aqui em visualizar. Clicando em visualizar, temos aqui a opção de novo layout de guias. Clico aqui em novo layout de guias. O seguinte, aqui em colunas, hei de colocar duas colunas. As colunas que estamos aqui a referir são essas. Coloquem duas. Aqui em medianista, coloquem 0. Aqui, e margem vamos colocar 50-50. 50 para os quatro lados. E a seguir vamos clicar em OK. Vocês conseguem ver que temos aqui uma margem. Basicamente o meu projeto, uma forma. Okay. Vou eliminar, por enquanto vou tirar as réguas. Posso pressionar Ctrl H para eliminar. Vou criar um retângulo. Crio um retângulo, Ctrl H, desenho e vou desenhar um retângulo dentro desta dimensão aqui. Clico e arrasto para poder desenhar o meu retângulo e vocês conseguem ver que o meu retângulo está dentro deste espaço aqui. A seguir, o que eu vou fazer é o seguinte, vou alterar a cor. Para alterar a cor posso clicar aqui em cima e alterar a cor, colocar qualquer cor, vou colocar aqui uma cor aleatória. Colocando a cor, o que eu vou fazer é o seguinte. Bem, a minha ideia é colocar os cantos curvos. Para eu fazer isso, posso simplesmente aqui em propriedades, está aqui essa tela aberta. Aqui em propriedades, aqui temos as curvaturas do nosso canto, certo? Se eu clicar aqui e vamos supor, vou colocar aqui 100, vou colocar 100. Vocês conseguem ver que aqui nós temos a nossa curvatura. Foi de um raio de 100 pixels. Aqui consegui ter essa curvatura de 100 pixels. E se eu clicar aqui estamos a falar deste canto inferior esquerdo. Também colocar aqui 100. Vocês conseguem ver que a gente também vai alterar aqui a curvatura. Ou seja, quanto maior for o número, aqui também maior será a curvatura. Muito bem, mas só que provavelmente muitos de vocês não estão a utilizar ou não estão a utilizar o Photoshop como esta. Então, para quem não tem esta funcionalidade, não se preocupe, faz o seguinte, clica aqui em retângulo e em retângulo vai utilizar o retângulo de canto arredondado. Vamos utilizar o retângulo arredondado. Utilizando o retângulo arredondado, aqui em cima nós podemos definir o quão arredondado será o nosso retângulo. Aqui no meu está em 100, então se eu desenhar aqui um retângulo, vocês conseguem ver que terei um retângulo mais ou menos assim. Temos aqui o arredondamento dos cantos. Tá, né? Temos aqui o arredondamento dos cantos. O que eu vou fazer é o seguinte, vou utilizar aqui a forma de retângulo. Seleciono aqui o retângulo e desenho o meu retângulo. Vou desenhar aqui um retângulo. Deixa eu alterar a cor. Se eu utilizar o OK, consigo ajustar. O que vou fazer a seguir é o mesmo retângulo que eu tenho aqui. Vou duplicar pressionando em Alt, clico e arrasto até aqui embaixo. Estamos. O que vou fazer a seguir é, aqui já consigo ter mais ou menos aquele efeito, só que aqui temos três formas e a minha ideia aqui será unir esses pontos. E se eu selecionar as duas, se eu selecionar as três formas, aqui onde é que tem formas, ok? Aqui em formas, se eu selecionar as três formas, esta primeira, a segunda e a terceira.
Se eu selecionar as três, clico nas outras camadas, clico na primeira pressionando em Shift, Ctrl, clico na segunda, clico na terceira, selecionei as três. Se eu utilizar a combinação Ctrl E, vou unir as três formas. Então Ctrl E une as formas. Só que o que acontece aqui? A cor que ele considera é a cor, deixa Ctrl Z, a cor que ele vai considerar é esta cor aqui, a cor da camada que está por cima. Se nós aqui alterarmos, a seguir o que vou fazer é o seguinte, vou colocar imagem dentro de colocar imagem dentro desta nossa forma. Para colocar a imagem, o que eu vou fazer é o seguinte, pegar na imagem e arrastar até aqui ao meu Photoshop. O que vou fazer a seguir é utilizar a combinação Ctrl Alt G para poder colocar a imagem dentro da forma. Colocando a imagem dentro da forma, até vou reduzir mais o tamanho. Até aqui nós conseguimos fazer este efeito que nós queremos fazer. Vai depender de qual forma você se sentir melhor, se quer utilizar a primeira ou a segunda, isso vai depender de ti. A seguir o que vamos fazer é o seguinte, esta mesma camada que nós temos aqui é de duplicar. Para duplicar, pressiono o Ctrl J e duplico a mesma camada. Duplicada a camada, seleciono a camada de baixo. Vocês não vão notar nenhuma diferença porque ela está atrás da outra, então não há nenhuma diferença. Cliquem aqui em formas e em formas aqui em cima vou desabilitar o preenchimento e vou habilitar apenas o traçado. Vou colocar uma cor aleatória, um azul, tá tudo bem, e Ctrl T para poder aumentar o tamanho. Vamos aqui aumentar o tamanho, pressionem Ctrl Alt, pressionem Shift Alt ou simplesmente Alt para poder aumentar proporcionalmente, ou seja, o que vais aumentar na altura será o mesmo que vais colocar também na largura. A seguir o que eu vou definir é aqui o tamanho. Eu quase não consigo perceber. Eu vou fazer o seguinte, a minha ideia é eliminar esses pontos aqui, ter uma coisa meio sutil. Então o que é que eu vou fazer? Clico na minha camada, nesta camada, e adiciono máscara. Clico para adicionar a máscara. A seguir vou utilizar o pincel. Já começamos essa técnica, certo? Vou utilizar o pincel na cor preta, já sabemos o que acontece. Então vou passar o pincel na cor preta, conseguem ver? Ela acaba ocultando, mas a camada que deve estar selecionada será a camada da forma. Então o pincel na cor preta, ele vai eliminando. O pincel na cor preta acaba eliminando. Se eu alterar aqui as cores, aqui temos aqui a cor preta, se eu aqui alterar, clicar aqui no branco, o branco ele mostra o que a gente ocultou. Vamos aqui alterar, vou clicar aqui para alterar mesmo cor preta e vamos dar sequência. Mesma coisa aqui em cima também. Muito bem. A seguir o que vamos fazer aqui é trabalhar no fundo. Muito bem, então eu pensei em utilizar um fundo como este. Vamos aqui alterar a posição, clicando aqui no canto, clico no canto e posso mudar a orientação do meu fundo, certo? A minha imagem do fundo, da imagem do meu fundo. Vamos lá posicionar bem. Bom, nós conseguimos ver que não preenche toda a tela. Para preencher toda a tela, venho até aqui no canto, clico no canto e aumento o tamanho. Posso aumentar o tamanho, não tem nenhum problema. Para sair fora, não tem nenhum problema.
Muito bem, nós conseguimos ver que a nossa imagem, a imagem que acabamos de incorporar, acabou tapando o efeito que nós aplicamos. Então vem aqui em camadas, e nas ordens das camadas hei de colocar esta mesma imagem, vou colocar por baixo de todas as imagens aqui. Agora vamos definir a cor do nosso fundo. Bem, para o nosso projeto eu pensei em o que eu vou fazer. Vamos aqui alterar a cor do fundo. Se eu der duplo clique nesta opção do fundo, vou tirar a cor mesmo aqui nos personagens. Então, se eu clicar aqui na cor da jovem, alteramos a cor do nosso fundo, mas só que a imagem não a cor do fundo não aparece. Tudo porque temos aqui essa imagem, e essa imagem acaba ocultando todo o resto. Para nós podermos ultrapassar isso, aqui em cima em opacidade, clico e vamos reduzir, colocar até 60%. E já aparece. Muito bem. O que vamos fazer aqui a seguir é o seguinte: aqui a cor deste detalhezinho, clicando nele também podemos alterar. Então vou clicar aqui para me habilitar as definições, clico aqui no retângulo e também vou clicar aqui nessa minha ferramenta, clico aqui e a seguir clico na cor do vestido, essa cor vermelha mesmo. Vamos aqui clicar para utilizar a cor vermelha e está ok. Já temos aqui este efeito vermelho, só que ele não tem lá tanta presença e está muito fino. Então o que é que eu vou fazer? Vou clicar nesta ferramenta, na borda no retângulo, vou alterar a dimensão da mesma borda. Então venho aqui, clico e aqui vou mudar para 10%, vou colocar para 10 pixels. Então clico aqui e coloco 10 pixels. 10 pixels já acaba sendo bem mais. Vou aplicar sombra para este mesmo elemento que estamos aqui a trabalhar. Onde é que ela está? Daqui a nossa forma. Clico na forma, duplo clique aqui no canto e a seguir vamos alterar. Vamos aqui aplicar a sombra. Temos aqui sombra projetada. Então clico em sombra projetada para nós termos a nossa sombra projetada. Aqui a cor preta, opacidade está tudo bem. Então vamos colocar aqui. Posso manejar manualmente. Se eu mandar aqui, se eu utilizar aqui o meu cursor, se eu clicar aqui na tela, consigo ajustar a sombra. Uma coisa bem sutil mesmo, não quero uma coisa assim tão evidente. E está tudo bem, clicamos em OK. Bem, eu vou adicionar aqui algumas imagens para eu colocar aqui como ajuste, dar aquele detalhe especial. Vamos colocar imagem para dar aqui um detalhezinho especial. Vamos adicionar essas imagens para dar só aqui um charminho básico. Aqui em camadas, hei de colocar 0 preenchimento, desabilito o preenchimento, coloco apenas 0, preenchimento coloco 0 e vou dar duplo clique e vamos ativar o traçado. Clicamos aqui para ativarmos o traçado. Tamanho do traçado, vou utilizar 2, posição interna, cor, estou a colocar a cor branca. Pressionamos em Alt e vamos duplicar. Alt, duplicamos. Terminamos nosso projeto. Simplesmente. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Juliano Designer.